Olá, super bem-vinda, super bem-vindo hoje aqui no Splash Entrevista, um convidado que puxa, não deve nem gostar de ser chamado assim, mas é o rei da noite em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou o que vier agora no futuro, porque Facundo Guerra está mudando de vida ou não. Facundo, bem-vindo ao Splash Entrevista, tudo bem? Uma honra, Zeca, sou seu fã, viu? Há muitos anos. É uma Somos vitória na dois. vida conversar contigo. Somos dois, até porque mesmo de longe a gente se acompanha, a gente se segue e, como eu soube agora, aprendi, a gente se admira. Mas, de fato, a gente quis falar contigo bastante porque você anunciou recentemente um novo horizonte, vamos dizer assim, uma nova pegada. Quando eu brinquei de Rei da Noite, é de fato, eu um pouquinho mais velho que você, já acompanhei várias fases da noite de São Paulo, do Rio também um pouco menos, mas enfim. E certamente você é o nome mais importante da mais recente delas aqui. E, justamente porque eu tenho tempo de janela, a gente sabe que essas coisas mudam, né? Muita gente já teve esse apelido, já teve essa honra de ser chamado de rei ou a rainha da noite. Você levou isso por muito tempo. Você vai continuar levando isso adiante? Não, primeiro acho que o Rei da Noite é sempre um pouco obsoleto, me faz lembrar, tipo, filmes de Exato. máfia, Scarface, Meus Bons Companheiros, sei Uhum. lá, Godfather, não é? Isso. Sempre Rei da Noite está ligado a alguma coisa meio mafiosa, meio soturna. Que não é o seu caso, vamos dizer, vamos falar rapidamente, né? O que acontece é que antigamente a gente tinha a noite concentrada na mão de poucas pessoas. Uhum. Hoje em dia, a noite estava muito mais pulverizada. Então, Sim. eu sou notável, eu consegui uma certa notoriedade dentro do meu campo, mas assim, num business muito específico. Só que a noite de São Paulo, por exemplo, que é meu campo de atuação, Uhum. ela é muito profícua em eventos, em festas que acontecem em lugares abandonados, gastronomia, bares. Esqueci, né, nome, além de me soar como uma corte medieval no século XVI, eu É. acho o nome bem anacrônico, assim, meio fora do tempo. Mas Mas é foi, divertido. mas digamos que então você foi um cara responsável por dar uma boa sacudida na noite de São Paulo. E isso, primeiro, começando do começo, você sempre foi um cara de noite, você frequentava, você saía. Você não começa isso do zero, é claro, né? Não, cara, eu não saio até hoje. Eu não bebo álcool para começar. Sim, Eu isso é notório. nunca tive também nenhum tipo de familiaridade com substâncias alteradoras de consciência, por assim dizer. Uhum. E Uhum. eu vou dormir cedo, eu vou dormir 10 horas da noite com a minha filha, 11 horas no máximo, estou na cama. Eu não gosto de noite. Mas para você produzir noite, você precisa trabalhar muito durante o dia. Uhum. Então, eu trabalho muito durante o dia para que quando chegue a noite as pessoas possam se divertir nos estabelecimentos que eu criei, que eu possa descansar para continuar criando no dia seguinte. Então, eu acho que você confundir prazer e trabalho, Uhum. no caso específico de quem trabalha com entretenimento, é Uhum. daninho para o empreendedor e para o negócio. Então, digamos que você dá para falar que você entrou nessa pelo empreendedorismo, é isso? Mais do que pela, pela vocação assim da noite. Como tudo na vida, um pouco de acidente, um pouco de sorte, um pouco de estar na hora certa, no lugar certo, saber aproveitar a Uhum. oportunidade, um pouco de ser curioso também, Sim, que eu sim. nunca tive muita... Eu sou muito curioso com relação a como as coisas funcionam, porque eu sou engenheiro de formação. Ah, não sabia. Então, Tá aí. É. sou engenheiro de formação, então eu gosto muito de entender como que as coisas funcionam do jeito como elas funcionam. Nada é porque é, tudo tem uma razão de existir, ou eu Enfim. pelo menos gosto de acreditar nisso. Então eu fico caçando, entendendo, pô, por que que esse lugar dá certo e aquele lugar dá errado? Por que que esse lugar deu certo com tão pouco investimento? O que que ele está fazendo que as pessoas... Eu venho da engenharia, que é uma ciência exata, e depois eu Uhum. fui procurar formação, fiz mestrado e doutorado em ciência política, para entender um pouco do lado humano das coisas, e tudo é Sim, política, né? sim, sim, Tudo, sim. todas as relações são políticas, todas as relações com o espaço, com uma pessoa, são relações políticas. E aí eu fiquei fascinado por entender por que que um lugar funciona e o outro não funciona. Como que eu consigo construir uma narrativa para que as pessoas comprem mais do que elas dizem que estão comprando? Ninguém vai para um Sim. bar ou para um restaurante para comer ou para beber. É uma Essa é experiência. a Eles querem... Todo mundo quer uma justificar. experiência, né? O mundo quer se conectar com outras pessoas ou consigo mesmo. Uhum. Então, elas justificam as suas compras e as suas saídas, elas justificam de maneira racional, mas o que elas buscam é uma razão espiritual, é uma razão social, o que está por Uhum. trás da compra, efetivamente.
O time é uma coisa muito importante. Quando você entra nesse empreendedorismo de entretenimento gay, tinha um time muito importante também, onde isso estava deixando de ser um nicho no Brasil, perdão, em São Paulo, sobretudo, e tinha ali uma oportunidade também. Esse time entrou na sua equação? Ele entra na minha equação pela seguinte razão: eu sou hétero, então eu não posso politizar as causas LGBTQI+, porque eu não tenho um lugar de fala para falar sobre as dores, mas eu tenho muitos amigos e tenho muita empatia e eu tenho muita... Basicamente, todo o meu círculo social, ele é composto de pessoas que estão dentro do grupo LGBTQIA+. A minha filha, todo mundo que está à minha volta, eu entendo como funciona. E a gente tende, Sim. o olhar heteronormativo para o público gay é que existe só um bloco, os gays. E não existe um Exato. bloco. Um humano é um humano. Eu gostaria de viver num mundo onde a sexualidade da pessoa não fosse uma questão. Infelizmente, eu não posso viver nesse mundo porque as pessoas ainda morrem por serem quem elas são. Exato. Mas, na hora de montar minha pequena utopia, a minha pequena bolha utópica, eu posso não levar a sexualidade das pessoas em consideração. Então, o que eu faço é o seguinte: eu não faço lugares para pessoas gays. Eu faço lugares para humanos. E os homofóbicos, os fascistas, aqueles que não toleram a existência dos outros, eles se Sim. sentem incomodados. Portanto, eles não frequentam. Então, quem frequenta não é necessariamente gay, mas são pessoas que admitem a existência de outras formas de ser, entendeu? Então, por isso que eu, por exemplo, no Bar dos Arcos, que é o meu espaço embaixo do Teatro Sim, Municipal, eu claro. faço questão de colocar mulheres trans na porta. Porque eu não quero que um homem ou uma mulher se incomodem com uma mulher trans ou com um homem trans, eles entrem no meu lugar. De Sim. fascista eu não quero nem dinheiro. Sim. Aquela coisa que, dinheiro não tem... Dinheiro é troca energética. De fascista eu não quero dinheiro. Ótimo, ótimo, Facundo, ótimo. Então, Então, então assim, eu não estou fazendo para o público gay. uhum, Eu estou fazendo contra os homofóbicos e os fascistas e os, enfim, os machistas. Eu estou fazendo contra eles, não a favor de um. nesse sentido, você talvez muda um pouco a proposta do que você está fazendo, da onde você vai investir agora, mas você não deixa de ter essa filosofia. Qualquer que seja o empreendimento que você fizer, essa é a, digamos, não sei se a gente chama de missão, ou esse é o core, né? Ele é o coração do que você faz. Eu sou um... E isso vem de família, porque eu venho de pai que militou na Juventude Comunista Brasileira, meu avô era do PCB. A gente é humanista, independentemente do posicionamento político, mais à esquerda, mais à direita. Eu admito a existência de todas as formas de ser, inclusive e predominantemente aquelas que são diferentes das minhas. Sim, Então, sim. todas as vidas são válidas, todos os humanos são válidos, desde que você não negue a existência do outro. Aí, a fascista, a gente não passa pano. Mas, então, tudo que eu for fazer... Porque também tem uma coisa, tem aquela história do Pink Money. Eu vou fazer um negócio para o público LGBTQI+, porque um preconceito, os gays consomem melhor, ou são mais esteticamente refinados. Isso também é um preconceito velado, entendeu? Eu estou fazendo para todo mundo. E eu tendo a ter um olhar... O gay da palavra, da etimologia, é alegre, é feliz, é celebratório, né? Não é Inclusive a necessariamente... origem da palavra, né? É essa. Então, eu adoro o público gay, independentemente de quem leva para cama ou não, entendeu? Sim, sim. Agora, o que mudou? Por que você está reformulando a tua proposta? Por que você está indo, digamos, a novos limites, novos horizontes? A noite mudou, o público mudou, e a gente já falou disso, que a noite é sempre uma metamorfose. O que você identificou e o que te fez realocar seus esforços aí? Então, eu acho que uma das coisas mais... A nossa vida é uma narrativa, certo? Você tem um olhar como se você fosse o personagem de uma grande jornada na qual você é a Exato. personagem central. E eu acho que, assim, dentro daquilo que eu me propus, que era redescobrir São Paulo, porque eu também tenho uma questão de fundo em todos esses lugares que eu estou abrindo. Todos eles falam sobre São Paulo. Sem dúvida. Você é paulistano, né? Você é super paulistano. Eu sou argentino, mas cidadão paulistano. Sim, paulistano. Paulistano agora com o documento. Então, todos esses lugares, eles falam sobre São Paulo. Só que eu já
depois de ter ido para o lugar onde aconteceu a semana de 22, Uhum. que é a honra maior do que você estar embaixo do palco onde aconteceu a semana de 22, eu não tenho honraria maior do que essa, entendeu? Uhum. Estou no meu limite. E o Love Story é, para mim, o último, né, o antigo lugar onde acontecia o Love Story, que não vai se chamar assim, só o imóvel onde aconteceu o Love Story, ele estava correndo o risco de virar um supermercado. Eu não Uhum. posso deixar um lugar que foi tão importante para o bem e para o mal, para a Claro. identidade do como Love Story, e deixar virar um supermercado. Eu tenho que lutar, se eu puder, para ressignificar esse lugar e para trazer ele num contexto dos dias de hoje. Sabe que é bacana? Eu vejo até um idealismo aí nisso aí, que é o que as pessoas até um pouco desconfiam. O quanto que você é um idealista ou você é um empresário quando você resolve abraçar o Love Story. Não, o empresário, aí é que tá, não existe altruísmo, bondade ou idealismo. Isso é bom para os Uhum. negócios. Diversidade é bom para os negócios. Eu não vou te falar que é porque eu contrato mulheres trans, porque eu quero um mundo melhor. Tem isso também, mas essa é uma razão secundária. Você ter uma equipe diversa é bom para o bolso. Uhum. Você ter diversidade é bom para o bolso. Eu não vou dar as razões humanistas para isso. Eu vou te dar as razões econômicas. Você ter um Uhum. idealismo, você saber por que você está fazendo as coisas, você ter outros motivadores além do dinheiro, por consequência, é bom para os Sim. negócios. É bom, dá mais lucro, o lugar fica mais fácil de fazer marketing, o lugar fica mais rentável a longo prazo. Então, tudo que eu estou falando pode soar como idealismo, no primeiro momento, ou altruísmo, ou humanismo, mas, no Uhum. fundo, se fosse ruim para os negócios, eu não estava fazendo, porque eu sou capitalista. Não tem nada que seja mais prejudicial para um negócio do que prejuízo. Então, Sim. vamos partir do pressuposto que eu estou no diagrama do capitalismo, do qual eu não consigo fugir. Eu estou velho demais para ficar questionando o capitalismo nos dias de hoje. Então, dentro desse diagrama, eu vou tentar fazer com que as coisas durem mais Uhum. tempo, Uhum. com mais idealismo, se você quiser chamar assim, ou propósito, ou qualquer outra palavra, mas o lucro vai ser maior. Portanto, é bom para os negócios. Eu vejo você bastante otimista, então, porque se você resolveu que vai abraçar isso, é porque você está vendo possibilidade de fazer dinheiro com isso, disso ser um negócio de fato. Mas, inevitavelmente, Facundo, existe um outro prejuízo que não é só o da conta bancária, tem um prejuízo de imagem. E também eu digo inevitavelmente, porque você sabe que quando você anunciou esse projeto, imediatamente, pá! Né? Já veio uma reação forte. Você estava preparado para isso. 2, eu já vi você entrando em discussões até muito prescientes, mas, inevitavelmente, você também já deve estar até acostumado com isso. O que aconteceu e como você driblou? Ou está driblando? A gente teve 4 críticas. Eu tive 4 blocos de críticas. Aqueles que têm samambaia de pet na Santa Cecília falaram que eu estava criticando o Love Story. Você conhece bem o tipo, eu já fui um deles. E eu Uhum. entendo, é bonito você falar de gentrificação, mas a gente está falando de Copan em 2021, né? Gentrificação, e gentrificação é efeito de capitalismo. Todas as vezes que alguém fala gentrificação, eu tenho vontade de puxar uma cobertinha e tirar uma soneca, porque tem outros efeitos de desigualdade social que são muito mais duros, né? Basta andar na rua. Claro. O segundo ponto foi o Love Story, que era o lugar, que era um lugar de dor, e isso é inegável, né? É muito legal. O Rick Muniz, por exemplo, falou: o sonho acabou. Eu tive vontade de perguntar para ele: o sonho de quem acabou? O Não de quem sonho trabalhava lá, certamente, né? o sonho do homem hétero de 40, 50 anos, branco, esse efetivamente acabou. Mas eu acho que o sonho tem que acabar mesmo, porque o Love Story também era um lugar de muita dor para as mulheres que frequentavam, para os Certamente. Boa Noite Cinderelas que foram dados naquele lugar e que, se você for investigar numa DP, vão te dizer quantos casos que tiveram não resolvidos de Boa Noite Cinderela. Enfim, da prostituição. Então, era um lugar de celebração, mas a gente tem que se perguntar sempre: celebração para quem? Uhum. Então, esses homens brancos, normalmente de direita, me descascaram, porque eu vou fazer um lugar para corpos de todos os formatos, para todas as raças e para todas as orientações. Sim, Bom, sim, esse sim. já me falou: eu estou gourmetizando o puteiro. Aí teve também um bloco que falou assim: as trabalhadoras do sexo, você está diminuindo o trabalho das trabalhadoras do sexo. Não, as trabalhadoras do sexo, eu tenho enorme respeito por elas, mas elas já, hoje em dia, ter um lugar físico para as trabalhadoras do sexo já não é tão importante quanto foi um dia.
Numa época de aplicativos e tantas coisas, né, muito mais fáceis do que ter aquele lugar tão estigmatizado. Está corretíssimo. Então eu falo, olha, eu não estou tirando o lugar da trabalhadora do sexo. Eu respeito eu respeito a indústria pornográfica. Também é um produto, também está dentro do diagrama do capitalismo. Infelizmente, não são todas as mulheres que optam por serem trabalhadoras do sexo. Muitas delas elas são empurradas a essa condição por conta de desigualdade social, ou machismo, ou patriarcado, qualquer que seja a razão. Mas eu não estou, porque eu estou fazendo um outro lugar, isso não significa que eu não respeite o trabalho dessas pessoas. Basicamente foram essas três críticas que eu recebi. Mas tem uma coisa que eu também já percebi. Primeiro que a gente ama falar mal de tudo. E falar mal é polêmica, e polêmica vende. Tempos polarizados, né, Facundo? Claro. Então tá tudo certo, porque teve um monte de gente que aplaudiu a ideia também, falou, puta, que da hora, vai ser legal pra caramba, a gente vai ter... Faltava um lugar desses em São Paulo. Mas você sentiu a necessidade de se defender das redes sociais, por exemplo? Cara, tudo aí vira entretenimento. É tudo entretenimento. Eu respondo e eu faço piada, porque eu também posso afiar as minhas respostinhas, e eu sei que está tudo no campo do entretenimento. As pessoas, elas usam as redes sociais como entretenimento para sentir ódio, para descarregar alguma dor. Eu fico me perguntando, porra, por que uma pessoa entra num perfil de uma outra pessoa que ela mal conhece para ficar soltando verbo, para falar mal daquela pessoa? Isso não fala sobre mim, isso fala sobre a pessoa que está precisando colocar para fora. Então, coloca para fora. Se eu sou o veículo para você colocar para fora o teu desgosto, a tua dor, o teu incômodo com relação à vida, faça isso. Eu, felizão, cheio de trampo, eu não vou entrar num perfil que eu não conheço e falar, seu desgraçado, tá gentrificando o Love Story. Eu não vou fazer isso. Eu posso dar um follow, eu posso bloquear, no limite. E seguir fazendo as coisas que você acredita, óbvio, né? Óbvio. Por que eu vou fazer isso? Então, por muito tempo eu me incomodava com a crítica. Até que eu me dei conta que a crítica não era sobre mim, era sobre a pessoa que estava fazendo a crítica. Sem dúvida, sem dúvida. Ajudando ela. Pô, você precisa de um bode expiatório para se sentir melhor hoje? Pode bater. Bom, Facundo, vou até pedir para você mudar de posição aí fisicamente, não nas suas ideias, é claro, porque a luz não estava ajudando, então a gente está do outro lado aí do teu espaço aí. Agora, quando você recebe esse tipo... Eu, como pessoa pública, você também, a gente aprende, cria uma casca ali, obviamente, para não ligar para isso e simplesmente continuar tocando as coisas. Mas, inevitavelmente, você, nessa tua vida de empresário, você mexeu sempre com uma coisa bastante, vamos dizer, arriscada, que é sexo. Né? Isso, novamente, voltando para a tua equação, ter sexo no sexo, você sabe que parte do que você faz também tem uma conotação sexual. Obviamente, você não trabalha na indústria do sexo, mas o que você representa motiva, inspira e, nesse novo projeto, eventualmente, até promove exatamente isso. Mexer com sexo é complicado. Você aprendeu isso a duras penas ou você não está nem aí, mesmo sabendo que isso vai sempre criar polêmica? Cara, eu tô assim, eu não mexo com sexo, eu mexo com desejo. Sexo, a gente confunde sexo, sexo tem duas partes, tem o desejo e tem o prazer, né? São dois mecanismos que operam um antes do outro. Eu tô no campo do desejo, eu não tô no campo do prazer. Eu não quero que as pessoas transem dentro dos meus lugares, mas eu quero provocar a sua libido, eu quero provocar os seus sentidos, eu quero provocar a sua moral, eu quero provocar o seu campo imaginário. Então, eu estou no campo do desejo. Eu acho que o desejo é o desejo que move o mundo. O prazer pacifica. O desejo é a fome. A barriga cheia, ela te dá vontade de tirar uma naninha, né? Todo mundo, depois que transa, gosta, você deita para o lado e dorme. O desejo te faz pegar uma passagem de avião e atravessar o mundo para encontrar a pessoa que você ama ou a pessoa que você deseja. O desejo que é mobilizador. E eu estou interessado em tudo que esteja no campo do desejo. Música gera desejo, comida desejo, álcool desejo, performance desejo, rituais desejo. Tudo que está no campo do desejo, eu amo. E nesse desejo, o espaço do desejo ainda está na noite. Eu digo isso porque parte aqui da preparação foi lembrar de um livro que eu li no começo do ano. Esse livro é super legal. Esse cara chamado Jeremy Alton Lin. E ele chama-se Why We Went Out, onde ele detecta ali uma coisa, olha, parece que o desejo não está mais na noite.
sobretudo no universo gay ali. Você pode até discordar, mas ele diz, novamente, você tocou brevemente nisso. Você tem aplicativos, você tem outras maneiras de encontrar. Parece que o desejo saiu desse espaço. Não. O que aconteceu com o desejo foi o seguinte: antigamente, e se você for ver a história dos lugares onde as pessoas se encontravam, dos lugares de reunião, eles eram em si redes sociais. Sim, claro. Então, por exemplo, os clubes eram as redes sociais, as boates gays. Eu estava estudando, por exemplo, a Noite Gay em São Paulo na década de 70. Tem uma exposição agora no IMS de uma fotógrafa que me fugiu o nome agora, mas que ela retrata. Maravilhosa exposição, fui lá também. Você foi, maravilhosa, não me lembro agora. E você vê que São Paulo, na década de 70, tinha dezenas de boates de performance de drag queens, de mulheres trans. Existia uma cena, a Wilza Carla descendo de elefante à Rua Augusta para se apresentar na boate medieval. Aquela clássica foto na frente da medieval, sim, sim, sim. E aí você percebe, cara, como que a gente tinha tanta noite pungente, ou então Ferros Bar para as mulheres gays também ali perto da Rua Augusta. Como que a gente tinha tanto? E hoje o meu concorrente, ele não é mais a boate que está do lado. Meu concorrente é o Tinder, meu concorrente é o iFood, meu concorrente é a Netflix. Sim, porque sim. os espaços de sociabilidade, as redes sociais, eles também se virtualizaram. Então, hoje o lugar ele serve muito mais para, não como uma rede social, como era nos lugares antigos. Quem é na medieval tinha uma outra maneira de existir do que os homens gays que iam na boate ali de almofadinhas do final da Augusta, entendeu? Tinham outras maneiras de existir. Cada lugar ele falava sobre um tipo de droga, um tipo de música, um tipo de roupa, um tipo de maneira de existência. Hoje em dia, essas maneiras de existência estão todas nas redes sociais. E os lugares, eles são só a concretização do espaço onde que essas pessoas vão se encontrar. Não é à toa que, por exemplo, o Bumble, que é um aplicativo de encontros, montou um bar em São Paulo. Passa a ser um acessório, uma extensão, alguma coisa assim de um aplicativo. É um lugar onde a coisa acontece. É um buffer antes das pessoas irem para casa. Que é uma solução, mas você não está no ramo dos aplicativos, por exemplo. Então, quase assim, te pedindo um spoiler, o que vem por aí? Como é que você transporta esse desejo para a noite em 2021 ou 2, sei lá. Você vai abrir esse ano ainda, não? Em 2022. O que eu estou pensando muito é o seguinte: o que aconteceu com o sexo durante a pandemia? Corpos interditos. Né? A gente não podendo se encontrar para transar, quem tinha uma relação... quem estava com uma relação estável, essa relação foi colocada à prova durante a pandemia. Quem não estava numa relação estável teve que se virar sozinho, literalmente, ou teve que encontrar um parceiro que depois virou uma relação estável. Muita gente se casou durante a pandemia. E olha o que aconteceu de importante. Olha como a gente falava, por exemplo, as mulheres falavam dos vibradores. Né? Os vibradores eram falos gigantes com engenheiros homens que criavam esses vibradores, não conheciam a anatomia feminina, e hoje em dia tem umas contas, cara, com 150 mil seguidores, dos objetos de design, que se a gente pega aquilo na mão, a gente fala, nossa, foi desenhado... Nem o que fazer com aquilo. É da Apple isso aqui, é tão bonito, dá para deixar na mesa de centro da sala. Entendeu? Então você olha e fala assim, cara, e as mulheres falam abertamente sobre os seus vibradores, elas carregam, tem grupos de discussão, não é mais aquela coisa que você compra em sex shop. Sex shop ali debaixo do minhocão, entendeu? A coisa mudou no deslocamento. Sim, mas e onde é que foi? E a noite ficou onde nisso aí, nessa mudança? Aí a gente estava com a noite, aí você vai ver o que acontecia com a noite. Pô, a gente tinha boate, as boates começaram a ir para os galpões, e aí você fala, e o corpo é a coisa mais, eu acho o corpo humano uma das máquinas mais lindas do mundo. E é de fato. E aí é muito lindo. E aí aqui em São Paulo a gente é tão moralista, a gente está vivendo um tempo conservador tão claustrofóbico, que aí você tem 4 lugares para ver um corpo em São Paulo. E eu digo de São Paulo, eu não estou falando de outras metrópoles que têm ainda menos opções. Você tem o puteiro da Rua Augusta, que você vai ver a menina adolescente. Sim. Você tem os puteiros para elite, que você vai ver as universitárias.
Você tem o grupo corpo, quando se apresenta no Teatro Municipal, que você não objetifica aquele corpo. Mas você olha e fala, nossa, o que esse corpo pode? Aquele Né? é a idealização, exatamente. Ou você vai lá no Teatro Oficina e você vê o corpo escatológico. Uhum, O corpo uhum. que caga, que cospe, que sangra, que é o corpo escatologizado. Né? Bais é Celso. Bais Excelso. Aí você fala assim, caraca, se eu tem uns rituais que eu não sou fetichista, eu nunca travei contato com fetiche, mas tem uns rituais tipo shibari, que é um ritual de amarração japonês, Sim. oriental, melhor dizendo. Ele é coberto de ritualização, ele não tem absolutamente nada a ver com sexo, ele está completamente descolado do sexo. O BDSM, que é super politizado, o voyeurismo, o strip, a dança de strip, o striptease, Ou as polidense, qualquer coisa. o show de drag, o pole, são todos rituais que não têm necessariamente a ver com sexo, tem a ver com desejo, ou com política, ou com corpo. E que a gente confunde tudo com putaria. Nada contra putaria, mas BDSM, shibari e tudo mais não é putaria. Ou pode derivar para putaria, mas são rituais ultra codificados, ultra estetizados que estão no campo do desejo. Exato. E estão no campo do teatro. Então eu quero construir no Love Story um lugar para que você possa fluir desses rituais. É como se fosse numa casa de jazz. Como se fosse, desculpa, te cortei? Se fosse numa casa de jazz, você tem um palco, só que em vez de se apresentar uma banda, você vai ver um ritual teatralizado de BDSM. Você vai ver um fetiche de vapor. Você vai ver um ritual de shibari. Você vai ver a leitura de um poema do Bocage. Você vai ver, enfim, esse tipo de coisa. Agora me lembrei que nos idos, né? Nos anos 90, começo dos anos 90, eu fazia uma... Nossa, não lembro o nome do lugar, mas eu e o Renato De Cara, certamente você conhece, a gente fazia uma noite que chamava Putaria, numa casa aqui no Itaim. Eu era DJ, aquelas coisas loucas. Você não podia nem mandar o convite no correio, porque o convite estava escrito Putaria. Outros tempos. A gente está falando só de 30 anos atrás. Mas, e por falar em nome, justamente, a gente se refere a Love Story, você mesmo está falando Love Story, mas você já disse que não quer chamar Love Story a casa, né? Eu não posso chamar de Love Story, primeiro que a minha marca não é minha, e eu também não tenho um enorme respeito pela marca, não vou me apropriar do trabalho das outras pessoas. E eu acho que até o Love Story vai reabrir agora, parece, num outro. Mas, ao mesmo tempo, a diferença, né? Não tenho como. Então, eu não quero chamar de nada. Eu quero chamar de um símbolo menor 3, que era como a gente mandava Love na década de 90, antes de o emoji. E eu vou chamar de que as pessoas chamem como elas quiserem. Então tá ótimo. Só para a gente terminar. Essa época a gente começou falando de fases da noite, fases da vida noturna e o que as pessoas gostam, a transformação do desejo. A noite de uma Lions, eventualmente de uma The Week, essa noite não existe mais? Zeca, eu acho que ela não existe mais. Desse tipo de noite que a gente falava, noite que era de uma boate, dessas boates quase românticas, sabe? Que Exato, eu gosto de chamar de romântica, gosto disso. Porque eu acho que elas são de uma fase onde a gente não digitalizava a nossa vida o tempo inteiro. A gente não falava de um pouco de segredo, ela depende de um pouco de privacidade, que é uma coisa que não existe mais nos dias de hoje. Então, eu acho que você tentar reproduzir o formato da boate, como existiu da década de 70, 60, 50, que foi super importante, inclusive, para criar uma indústria, né, da música eletrônica. Sem dúvida, não. Todo um comportamento, imagina, claro. O comportamento dos humanos, tal como as boates, foi onde a cultura foi forjada, entendeu? Muita coisa aconteceu, porque o hip hop não existiria se não fosse pelas boates e pelos boomboxes e pelas festas de rua e tudo mais. Mas eu acho que a festa ela está indo para outros lugares. Ela não acontece mais só à noite, ela começa durante o dia e vai para a noite. Ela pode chegar num bar onde a temperatura e o nível energético vai aumentando paulatinamente ao longo da noite. Ela pode ir para uma casa de shows onde você vai ver fetiche. A gente vai continuar celebrando, a gente vai continuar dançando, mas acho que os formatos vão ser diferentes. E para onde a noite for, só para a gente encerrar mesmo, Facundo vai junto, assim, porque
como diz uma expressão em francês, la frime nous fatigue. Uma hora isso cansa. Não o Facundo, mas o empresário. Você acha que o teu interesse nesse sentido pode ser mutável e infinito? Acabou. Eu não quero mais. Contrário. Não quero mais. Eu já fiz 22 negócios. Eu tenho outros interesses na vida. Não tem lugar de reunião que eu não testei. Eu testei cinema, teatro, casa de show, boate, espaço cultural, restaurante. Eu testei tudo. Por que eu vou continuar? Eu vou começar a errar. A gente fica obsoleto. A gente, por mais que eu queira, eu acho que é um pouco patético. Eu, 50 anos, daqui a pouco eu vou fazer 50 anos, ficar com barriga numa boate, pô, deixa para as pessoas que têm 30. Até porque inevitavelmente essas pessoas virão, né, Facundo? É como você. Você nos anos 80 não existia, e obviamente nos 90, você pintou nos 2000. Esse é o ritmo. Olha o trocadilho péssimo. Esse é o ritmo da noite. Exatamente. E aí você tem que... É melhor você dar um ponto final na tua narrativa do que alguém ir lá e dar para você, entendeu? Então, que seja com uma celebração maravilhosa do que vier de Love Story ou o nome que você quer chamar. Love Story é o último, beijo, tchau. Eu vou tocar outras coisas na minha vida. Toque mesmo, mas não deixa de ser essa pessoa inspiradora que você é. Facundo, super obrigado pela entrevista. Claro que a gente vai te acompanhar do jeito que for, mesmo que seja numa despedida triunfal da noite. É uma honra falar contigo. Obrigado mesmo pelo espaço. Obrigadíssimo. Até mais. Beijo. Qual?